Levi, Tabuão, Santos. Então, quer dizer, nós temos representatividade de vários municípios aqui, municípios que estão entrando em contato, que estão preocupados com toda essa situação. Então, o objetivo é esse, nós colocarmos quais são os problemas que estão sendo enfrentados por conta da liminar, certo? Nós vamos, de forma muito sucinta, a Rosana, que é coordenadora do GT de Atenção Básica, coordenadora do município de Campinas, da Secretaria de Saúde, vai estar falando rapidamente com vocês sobre o cenário SUS, e eu depois vou apresentar para vocês as decisões, só para a gente ter um entendimento uníssono da liminar e das decisões que tem aí por todo o Brasil, né? Porque é uma liminar que atinge todo o Brasil. E após, nós vamos então sentar na mesa sindicato, ABEM, COREM, o GT da Atenção Básica, para ouvirmos vocês e trabalharmos aí uma ótima discussão. Estava já conversando com a Solange Caetano, já fez uma assembleia na segunda-feira, né, Solange? Foi uma assembleia na segunda-feira do sindicato, deliberaram uma manifestação na segunda-feira, acho que foi um ato extremamente bem-vindo no momento, independente de conseguirmos aí derrubar a liminar, né, que já estamos esperando essa derrubada, mas é interessante essa participação maciça dos profissionais. Então nós vamos deliberar também essa questão da participação, porque nós temos que fazer atos que tenham realmente a participação do profissional de enfermagem e todos entendam a importância de demonstrarmos o protagonismo da enfermagem, principalmente no Sistema Único de Saúde, ok? Então, vou passar a palavra à Rosana, para a Rosana estar colocando essa contextualização, e depois eu vou passar para vocês de forma breve a questão das decisões para a gente abrir aí as discussões, ok? Rosana, por gentileza. Bom dia a todos. Que legal responder. Normalmente a gente fica bom dia, bom dia. É muito prazer estar aqui com todos, apesar do contexto que a gente está vivenciando, né? Mas eu acho que é um momento no qual a gente reflete, a gente se une cada vez mais. Eu quero ser muito breve, porque acho que o debate está bem acalorado e acho que movimenta e move todos nós. Para um momento de muita reflexão e revisão da nossa profissão. Eu estava pensando assim, estava vindo para cá de Campinas e quando cheguei no Tietê, eu estava subindo a escada rolante. Ao subir a escada rolante, uma senhora mais forte caiu na escada rolante. Eu estou trazendo uma experiência que eu vivi agora, ainda estou mexida e doída por causa disso, e estou trazendo e vou dizer por que no final. E a senhora caiu na escada rolante, e conforme ela caiu na escada rolante, eu disse, vou ajudá-la, ela estava subindo. E conforme eu fui tentar ajudá-la, uma outra senhora à minha frente foi ajudá-la, bem forte também, e ela também caiu. Só que eu falei, vou ajudá-la, eu tinha como ajudá-la, só que ao tentar ajudá-la, conforme elas caíram, elas rolaram. E quando eu me vi, tinham duas pessoas em cima de mim. E como eu estava do lado que estava subindo a escada rolante, eu fui ralando aqui as costas, o braço, por isso eu tenho que andar com a blusa, porque eu estou bem machucada. E aí fiquei pensando, né? A gente tem desejo e tem objetivos. Eles são bons, a gente quer alcançá-lo e às vezes a gente tem estratégias que não são adequadas. Fiquei pensando depois que eu consegui voltar à consciência, ainda estou meio tonta aqui, mas a gente tem objetivos. O meu objetivo era ajudar a primeira senhora que caiu. A estratégia não foi adequada, porque eu imaginei que fosse cair a segunda e de repente cair todo mundo em cima de mim. Então, talvez o momento que a gente está vivenciando hoje, talvez não, é um momento onde a gente tenha que rever as estratégias que nós estamos utilizando. Eu paro, eu vou parar e todo mundo vai sentir minha falta, aí eu quero ver o que vão falar. Vamos rever as nossas estratégias e muito cuidado. Por isso que eu estou trazendo e remetendo à questão da atenção básica, porque a atenção básica, ela surge, não trouxe apresentação, tá? Ela surge enquanto ideia em 1920, no relatório de Davidson, na Inglaterra, enquanto ideia, tá? Essa ideia, ela surge enquanto um modelo que vai ser contra-hegemônico, o modelo que era o modelo biomédico, contra-hegemônico. Então, eles vêm no objetivo realmente de trazer um outro modo de fazer, trabalham em equipe,
contra o modelo biomédico, tá? Não é contra médico, tá? Importante, é um modelo biomédico. Muito bem, essa ideia ela passa mais 50 anos, ela vai se desenvolvendo, mas não institucionaliza. E em 1978, na antiga União Soviética, no Cazaquistão, na cidade de Alma-Ata, surge então institucionalizada através da Organização Mundial de Saúde e através da Unicef a Conferência de Atenção Primária, a Conferência de Cuidados Primários em Saúde, que é quando nós temos então a famosa Declaração de Alma-Ata, que aí se institucionaliza a atenção primária em saúde com as diretrizes e princípios que hoje nós conhecemos. Alguns chamando de atenção básica, outros de atenção primária, da maneira como quiserem, com diferenças conceituais, ideológicas e políticas, que não é o objetivo aqui nosso fazer a discussão, tá? Não estou aqui para discutir as questões ideológica, política, conceitual, que tem as diferenças, a gente vai tratar ou de atenção básica, primária, não importa nesse momento. Com a Conferência de Alma-Ata, nós temos também uma luta contra a hegemônica ao modelo biomédico. Novamente, uma luta que vem contra o modelo médico centrado, ao modelo hospitalocêntrico. Não é uma luta contra médicos, é uma luta para trabalho em equipe. É uma luta para trabalho multidisciplinar, porque se entende saúde enquanto um contexto mais amplo, onde é necessário um trabalho em equipe, porque somente um profissional com atendimento individual não dá conta. Por isso que se fala em diretrizes de longitudinalidade, por isso que se fala de princípios focados na família, na comunidade e a integralidade. Um profissional não dá conta. Não é que o médico não dá conta, um profissional não dá conta. Precisa ser multiprofissional. Então, essa conferência, ela foi contra-hegemônica também, tá? A sua época. Ela continua com os princípios, na verdade, naquele momento de 1978, foi determinado saúde para todos, com as diretrizes da atenção primária em saúde, até o ano de 2000. As metas não foram atingidas, mas as referências teóricas, conceituais, os princípios, eles perduraram aos países e os países tomaram para si, o Brasil foi um deles, enquanto referência para reformas sanitárias de grande envergaduras. Muitos países utilizaram para movimentos de reforma sanitária e o Brasil foi um deles. Aí eu estou focando e voltando aqui, estou dando saltos na história, uma vez que o tempo não tenho condição de ser mais detalhada. E o Brasil pega para si essa luta política desde sempre, porém em 1986 nós temos aí já iniciado anteriormente um movimento, antes disso, mas em 86, com a grande 8ª Conferência Mundial de Saúde, né? A Conferência Nacional de Saúde, uma grande luta para que os direitos que nós tínhamos perdido, então, a gente que a gente resgatasse esses direitos, incluindo o direito à saúde, né? Lembrando que em 1986 nós temos aí a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. Eu chamo a atenção nisso porque na Lei do Exercício Profissional nós temos aí uma enfermagem fortalecida, uma enfermagem com atribuições, dentre elas a questão de que nós fazemos consulta de enfermagem, tá? Dentre elas, além de outras, né? E a prescrição de medicamentos conforme protocolos institucionais. Então, essas, não tem outras, mas essas atribuições, elas vêm no bojo de um contexto social
né? Esse contexto social era um contexto de resgate de direitos de um Estado nacional, onde se buscava também uma saúde para todos, concorda? Então era um momento onde o Estado estava numa reformulação, sendo que 2 anos depois a gente tem a grande Constituição Federal, Constituição Cidadã, que na verdade nos diz que o sistema era público, era um sistema único, um sistema descentralizado, o nosso SUS, que a gente teve um subfinanciamento e hoje um desfinanciamento. Muito bem. Então a nossa lei do exercício profissional, com o decreto regulamentador de 87, surge e a atenção básica primária está dentro desse contexto. A luta da atenção primária está dentro desse contexto. Se a gente tem em 86, 88 essa luta, 94, saltão mesmo, né? A estratégia de saúde da família, né? Onde a maioria talvez de vocês trabalhem, eu também coordeno essa área. E aí nós temos então esse foco na família, na comunidade, né? Mais próximo, com muita autonomia então para os profissionais de enfermagem. Muita autonomia, a chegada do nosso agente comunitário de saúde, né? Eu vou para Campinas numa época que eu fui auxiliar de saúde pública, nós não tínhamos nem formação quando nós fomos escolhidos para trabalhar, não era nem atendente de enfermagem na época, a gente era auxiliar de saúde pública, né? E essa revolução toda, nesse contexto atual, onde a saúde da família, a estratégia de saúde da família, veio com essa história toda, né, da atenção primária que surge lá, no relatório de Davidson, em 1920, a UAATA, em 1978, a luta dos sanitaristas em 1986, anteriormente, mas mais nós temos aquilo que até então era contra-hegemônico, não foram lutas contra-hegemônicas que eu trouxe para vocês? A atenção primária em saúde não surge como contra-hegemônica, desde sempre, desde que eu citei o relatório de Davidson, 1920, não foi uma luta contra o modelo biomédico, não é contra médico, é contra modelo biomédico, tinha interesses envolvidos, né? Hoje não é diferente. A luta e o interesse do modelo biomédico permanece. E aí nós temos um fatiamento do ato médico acontecendo com o farmacêutico, acontecendo com outras profissões, e aí Fabiola e os demais componentes da mesa vão estar falando melhor sobre isso, só para localizar que nós que estamos trabalhando, vocês que estão trabalhando na estratégia de saúde da família, dentro da atenção primária em saúde, atenção básica em saúde, não estejam não atentos para esse macro contexto de onde nós viemos. Se nós não estivermos atentos para esse contexto de onde nós viemos enquanto atenção primária em saúde, saúde pública, nós podemos querer olhar para o nosso umbigo e querer salvar as senhoras que estão subindo na escada rolante e aí deixar com que essas senhoras caiam por cima de nós e a gente vai morrer na praia. Na escada rolante, né? Não é na praia. A gente vai ser atropelada pelas senhorinhas que caem em cima de nós, percebe? Eu tomei para mim isso da escada rolante, que estou toda machucada na costela e etc. Exatamente porque a estratégia que eu tomei não foi boa. A intenção foi muito boa, mas a estratégia não foi. Muito cuidado com o nosso hoje contemporâneo. É sempre bom rever a nossa história, revisitar a nossa história e nos perguntar a cada momento se queremos ser enfermeiros de primeira, e com muito respeito se a gente tiver profissionais médicos aqui, porque eu não estou descaracterizando o profissional pelo qual tenho um grande respeito, parabéns ao Dia do Médico, acho que é importante a gente dizer que é hoje, um grande respeito por esse profissional que faz parte da equipe multiprofissional, né? Mas a gente revê se a gente quer ser um enfermeiro de primeira ou médico de segunda. Porque nós somos enfermeiros. Quando prescrevemos, pedimos exames, nós temos que estar dentro de um contexto de consulta de enfermagem. E não somos guardadores de agendas. E não somos, não bloqueamos acesso. Nós fazemos consulta de enfermagem,
né? E aí a gente dá continuidade a todo esse acesso, com solicitação de exames, com prescrição de medicamento, com o diagnóstico que tem que ser feito, que é o diagnóstico de enfermagem. Não perder isso de vista. Isso é ser enfermeiro e enfermeira de primeira. E aí é que nós temos que levantar nossa cabeça, porque esse enfermeiro que em 1920, que em 1978 houve a luta na atenção primária para que existisse dentro do sistema de saúde, e no caso aqui do Brasil, do SUS em 1988. Não percam de vista isso, leiam a nossa história, construam a nossa história, que é essa história que a gente precisa estar revendo. Fale isso para os colegas, porque o momento atual é um momento muito forte e nós vamos contar essa história amanhã. Muito obrigada. Então vamos continuar. Eu continuo aqui chamando. Bastante importante ter as pessoas presentes aqui de várias cidades. Acho que é fundamental o debate ser ampliado das cidades todas. Então, a Rosana já deu para você essa abordagem inicial. Nós vamos tentar trazer para vocês rapidamente essa questão do cenário jurídico, por que está tendo tanta discussão, por que existem divergências, não só no nosso estado, mas divergências aí no país, para vocês entenderem que não é uma temática fácil, né, de discussão, e que, obviamente, temos que tomar decisão, tanto quem está à frente dos conselhos, sindicatos, associações, como também os profissionais. E para a gente tomar a decisão, nós precisamos ter conhecimento daquilo que está se fazendo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que tentar minimizar esses conflitos que estão sendo gerados. A nossa própria profissão por desconhecimento da legislação, né? Então, é algo que a gente precisa realmente fazer um repensar. A primeira coisa é, a discussão está acerca da solicitação de exames. Não estamos discutindo aqui a prescrição de medicamentos, o parto, a consulta de enfermagem. Isso não é discussão preliminar. Houve sim o pedido na inicial pelo CFM, mas o que foi deferido pelo juízo foi a questão do impedimento à solicitação de exame. Então, já para a gente começar a restringir um pouco a discussão. Certo? Agora de manhã eu tive uma ligação de um colega da rede pública dizendo, olha, no mundo preliminar a gente não pode fazer parto. Né? Então são essas discussões que nós temos que evitar, gente. Então por isso que nós estamos aqui, para tentar minimamente trazer um pouquinho das discussões. Estamos aqui a advogados do conselho, tem também advogado do sindicato, para a gente tentar ir mais à frente, discutir um pouco mais todas essas demandas. E para falar isso para vocês, eu estou trazendo só uma situação que aconteceu conosco em 2012, que foi a questão das obstetrizes. Vocês se recordam disso? Foi uma discussão muito ampla, foi uma discussão que nós tivemos com vários impactos e que, quando nós ingressamos, inclusive em 2012 no Conselho, nós tivemos uma decisão da desembargadora federal aqui, TRF da Alda Bastos, então de São Paulo, reconhecendo a obstetriz como enfermeira, certo? Portanto, toda obstetriz poderia, pelo entendimento dela, requerer a inscrição como enfermeira. Inclusive, tivemos concessões de enfermeiros por conta dessa decisão. Pois bem, se continuássemos nessa linha e falar, não, vamos seguir então, vamos só conduzir, nós não conseguiríamos, na ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público, aqui, a doutora Jamile, que participou ativamente dessa discussão, conseguir trabalhar o quê? Que os obstetrizes, eles só podem atender, não podem atender em pronto atendimento, então isso qualquer outra área que não seja voltada à saúde da mulher, com enfoque direcionado à gestação, ao parto e ao pós-parto, reconhecendo aqui que a obstetriz não pode ser considerado como enfermeiro no sentido amplo. Então, essa foi a decisão vigente, que foi de uma ação civil pública entre o Ministério Público contra o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem. Por que eu trago isso para vocês? Porque tem situações que a gente tem que ter enfrentamento. Tem situações que a gente tem que entender o porquê do enfrentamento. Então, nós temos que trabalhar essa dicotomia de como vamos conduzir. Se pensarmos hoje no cenário do SUS, que é uma discussão que estamos travando aí em práticas avançadas, com a questão do SAMU, não poderia ter CIV na cidade de São Paulo, certo? Suporte intermediário de vida, que existe hoje na capital,
não é prevista na portaria 2048. Portanto, ela ainda existe no mundo jurídico. Ela existe no mundo fático, porque é uma realidade. E dessa realidade que a gente tem que discutir. O empoderamento do enfermeiro que está ali atuando no CIV sem nenhum respaldo. Então, o enfermeiro não tem respaldo, e daí o Corém São Paulo vai lá abrir um processo fático contra ele? Não. Nós temos que entender essa realidade e discutir essa ótica legislativa de mudança. É isso que nós temos que fazer. Então, é esse o propósito que nós temos discutido e temos trabalhado. A questão do enfrentamento aos problemas. E não simplesmente ficar no achismo, né? E ficar uma ótica de não posso, sem realmente ter uma concretude das nossas ações. Tá? Então, só dei esse exemplo para vocês, que eu acho que se a gente ficasse realmente sentado, aguardando, nós teríamos aí uma situação onde qualquer obstetriz formado no país teria inscrição como enfermeiro. Portanto, podendo atuar em todo o ciclo, mesmo só tendo a formação de ciclo gravídico puerperal. Então, teríamos um outro problema para discutir. Conseguimos segurar isso porque fomos para o enfrentamento em 2012. Trago para vocês aqui a liminar, aquela liminar que gerou a nossa discussão, que está gerando todo esse problema. Então, para quem não conhece, vou tentar ler na íntegra aqui, eu estou sem óculos, né? Mas vou até chegar mais perto, senão eu não consigo ler. Então, a ação ordinária ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina contra a União, objetivando tutela provisória de urgência para suspender parcialmente a portaria 2488 de 2011. Então, somente na parte que permite a requisição de exames por enfermeiro, a fim de que seja evitada a prática da medicina por profissionais não habilitados, evitando assim que realizem diagnósticos sem orientação médica. Aduz em síntese que o Ministério da Saúde baixou a portaria que permite indevidamente enfermeiros a realizar consultas e exames, usurpando assim as atribuições do profissional médico único habilitado para realizar consultas, exames e prescrever medicamentos. Então, isso aqui foi a inicial do Conselho Federal de Medicina, que foi aqui houve a requisição. Com a inicial, procuração, custas, o relatório e o juiz decide. Para que seja concedida a tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, então, presentes os elementos autorizadores da medida requerida. A portaria 2488, ora questionada, permite ao enfermeiro solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar usuários aos outros serviços. Confira-se, do enfermeiro. Realizar atenção à saúde dos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado necessário, no domicílio ou nos demais espaços comunitários, em todas as fases do desenvolvimento humano, infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Realizar consulta de enfermagem, procedimento, atividade de grupo, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou distrito federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, os usuários a outros serviços. Realizar atividades programadas de atenção à demanda espontânea, planejar, gerenciar e avaliar as ações envolvidas pelos agentes comunitários em conjunto com os outros membros da equipe, contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. Não obstante tal possibilidade, a lei que rege a profissão de enfermeiros não autoriza tais procedimentos, além de estabelecer que o enfermeiro deverá obedecer às determinações prescritas pelo médico, salvo as situações legais previstas. Confira-se. Artigo 2º, o exercício, detalhe que ele não cita qual é a lei aqui. Artigo 2º, o exercício da enfermagem de suas funções auxiliares compreende a execução de atos que nos seus respectivos campos profissionais visem a observação, cuidado e educação sanitária do doente, da gestante ou do acidentado, administração de medicamentos e tratamento prescrito por médico, educação sanitária do indivíduo, da família e outros grupos sociais para a conservação e recuperação da saúde e preservação das doenças, a aplicação de medidas destinadas à prevenção de doenças. Artigo 14, são deveres de todo o pessoal de enfermagem respeitar fielmente as determinações prescritas pelo médico. Dessa forma, está demonstrado que o ato fustigado, ao permitir que o enfermeiro possa realizar consultas, diagnosticar exames e prescrever medicamentos, foi além do que permite a lei regente a profissão de enfermeiro, sendo assim averiguado de ilegalidade, passível de correção judicial, tudo de modo a evitar dano à saúde pública. Então, ato de ilegalidade passível de correção. Pelo exposto, defiro a tutela de urgência para suspender parcialmente a portaria 2488, então somente na parte que permite ao enfermeiro requisitar exames, evitando assim que realizem diagnósticos sem orientação médica. Intime-se e cite-se. O que é importante a gente destacar? Em nenhum momento foi colocada a lei do exercício profissional. Na verdade, foi colocada uma lei de 1961, um decreto de 1961. A nossa lei é de 61? Não. 61 foi revogada. E o que dizia a lei de 61? Artigo 17. Ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, órgão integrante do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, cabe fiscalizar em todo o território nacional, diretamente ou por intermédio das repartições sanitárias correspondentes dos estados e territórios,
tudo quanto se relacionar com o exercício da enfermagem. E a portaria que foi utilizada, ela foi revogada em 2017 e fica revogada por portaria 2488 de 2011. Portanto, o juiz utilizou uma portaria revogada que, por mais que tenha a mesma discussão pela nova PENAP, que também está em discussão a PENAP, né, mesmo após essa aprovação, ele se baseou numa lei do exercício que é revogada. E o que é interessante, até para vocês entenderem, que eu vi o ó, né, do médico ser responsável, mas por quê, gente? Porque o sistema COFEM-POREM, ele iniciou em 1973, certo? Médici, né, que era então presidente. Em 1961, quando teve essa legislação da enfermagem, quem é que fazia a fiscalização do exercício da enfermagem? Era a medicina, porque a lei de medicina é de 1945, a primeira lei, que foi na época de Getúlio Vargas, revogada essa de 45 pela lei de 57. Portanto, em 1961, pela lei utilizada, quem realmente fiscalizava o exercício da enfermagem era a medicina. Né? A gente volta um pouco da questão hegemônica do médico, a cultura que existe realmente, né, da questão médica-docência, que tanto assola e tanto assolou a nossa formação. Então, foi baseado em pressupostos que foi o juiz. Não, ele seguiu o que foi indicado pelo Conselho Federal de Medicina. A ausência de boa-fé do Conselho Federal de Medicina? Não vamos discutir isso agora. Mas foi nessa lei que ele se baseou. Então, a ilegalidade em relação à lei que ele citou. Qual é a ilegalidade em relação a 7498 de 86? E não cita em nenhum momento. Não fala em nenhum momento. Né? Aí nós temos uma lei vigente de 1986 que coloca que enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo privativamente consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública em rotina aprovada pela instituição de saúde. Essa é a nossa lei. E para regulamentar, auxiliar essa condição, porque quem normatiza o exercício profissional de enfermagem é o Conselho Federal de Enfermagem, então temos uma resolução 195/97 que dispõe sobre a solicitação de exames de rotina e complementares para o enfermeiro. Considerando que para a prescrição de medicamentos em programa de saúde pública e rotina aprovada pela instituição de saúde, o enfermeiro necessita solicitar exames de rotina e complementares para uma efetiva assistência ao paciente sem risco para o mesmo. Houve discussão da resolução, discussão dessa lei? Certo? Então é para a gente pensar, para a gente começar a refletir acerca disso. O que é interessante quando a gente colocou a nota do Fórum de São Paulo baseado na lei? Que muitos municípios não possuem os protocolos. Muitos municípios não possuem. Então, isso foi extremamente positivo, porque muito enfermeiro estava atuando sem existência dos protocolos. Portanto, sem respaldo legal. Então, é risco. Então, municípios que estão correndo atrás para agilizar o protocolo, para trabalhar o protocolo, para entender essa contextualização. Né? Porque muitos trabalham sem. Então, passíveis, sim, de contextos de ilegalidade, passíveis de fiscalização e tudo mais. Né? Então, isso a gente tem que... As coisas às vezes acontecem, né? A gente tem que tentar entender o porquê e o que a gente pode tirar de proveito disso. Né? Então, é uma discussão que começamos a fazer agora, porque na segunda-feira, inclusive, vários enfermeiros entraram em contato que não tinham protocolo, não tinham absolutamente nada, e faziam o papel de secretariado, né? E querendo saber como é que fazia, porque tinha que continuar com o secretariado, porque tinha medo das sanções administrativas e disciplinares que poderiam ter. Que é um risco que acaba o profissional tendo mesmo, até mesmo porque nós temos no estado de São Paulo 500 mil profissionais, 645 municípios com visões muitas vezes diferentes. Nós temos, na verdade, um mundo no estado de São Paulo. Não dá para a gente discutir aqui, fazer comparativamente, situações de discussão do que acontece em Adamantina e o que acontece em Santos. O que acontece em Campinas, até em Ribeirão Preto, né, que são municípios grandes, mas mesmo assim existem discussões, existem contextos políticos, existem contextos ainda machistas, existem várias situações que a gente não pode desconsiderar, gente, na análise. A gente não pode desconsiderar. Aqui, só rapidamente para vocês, algo que no mundo jurídico a gente gosta muito de falar, que é a pirâmide de Kelsen, em termos da hierarquia de normas. A Constituição Federal está acima de tudo. Artigo 196, saúde, é dever do Estado. Mas o artigo 5º diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E nós somos uma profissão regulamentada, nós não somos uma ocupação. Nós temos orgulho disso, de sermos profissionais de enfermagem com uma lei que regulamente. Portanto, eu tenho uma Constituição Federal que me acolhe e tenho uma lei de exercício profissional que está lá no topo, que não foi atacada. Não foi atacada essa legislação na decisão liminar.
ok? Aqui, para vocês, a nota que foi lançada pelo Correio de São Paulo, obviamente no frigir de toda aquela discussão, porque todos querendo aí algum retorno, alguma discussão. Muito a gente tem visto nas redes sociais a questão COFEM contra Corém contra COFEM, não é nada disso, gente. A gente tem que parar de criar briga com a nossa categoria. O problema não foi suscitado pela enfermagem. O problema foi suscitado pelo CFM, no contexto corporativista, em que muitos estados, muitos conselhos de medicina estaduais não corroboram também com o que o CFM fez. Então é uma discussão muito grande, isso não é uma coisa tão simplista para a gente ficar agora se degladiando em rede social. Que isso, obviamente, só minimiza o nosso trabalho, só prejudica o nosso dia a dia e faz a desinformação a todos os profissionais, né? Então, aqui na nota foi colocado o quê? A questão da legislação, né, que foi ajuizada a ação. Então, obviamente, que ninguém faz nota assim, do nada, ninguém acordou e resolveu fazer a nota. Obviamente que houve uma discussão entre jurídico, entre fiscalização, entre toda a contextualização. Certo? Foi conversado com o secretário de Estado, com o CONASENS, com o secretário municipal de São Paulo. A Rosana trabalha diretamente com o presidente do CONASENS em Campinas. Então, não foi algo que foi analisando o contexto do nosso Estado, do Estado de São Paulo, das práticas, principalmente das práticas consolidadas pelos enfermeiros do Estado de São Paulo, né? Então, o que nós deixamos claro aqui nessa nota? Que vale ressaltar que é vedado ao profissional de enfermagem a emissão de solicitações de exames e prescrição de medicamentos assinados pelo profissional de saúde, sob pena de caracterizar limitação ética e eventual prática de risco penal. Isso tem que prestar atenção, que eu vi muita gente está fazendo. Muita gente está fazendo, pegando o carimbo do médico, né? Não, vou continuar, porque pela população, eu vou continuar. Eu não solicito exame, mas daí o que eu faço? Eu me passo pelo médico e vou continuar fazendo. É isso que é certo, gente? Então a gente vai no contexto realmente todo mundo junto e numa mesma linha, ou não vamos também fingir que fazemos. É isso que a gente tem que começar a mudar. E foi a única restrição colocada aqui aos enfermeiros, deixando bem claro que existe uma lei de exercício e que é necessário minimamente os protocolos existentes nas instituições e validadas pela instituição, protocolo de saúde pública, validados pela instituição, que é o que diz a lei desde 86. E tem muito município que não possui e que estão correndo atrás para resolver essa questão, tá? Aqui a nota, não sei se vocês conhecem, saiu ontem a nota do nosso secretário de Estado, junto com o presidente do governo, trabalhando a mesma ótica, a ótica da portaria 2048, que foi revogada, a ótica do exercício da nossa lei 7498, regulamentada pelo decreto 94406. Né? Então, colocando aqui a importância da equipe multiprofissional na atenção em saúde, a importância da enfermagem nesse cenário. Então, essa nota saiu ontem pelo nosso secretário de Estado e pelo presidente do COSEN de São Paulo, tá? Trabalhando nessa ótica, aí tentando cada vez mais fazer com que venhamos a juntar esforços para derrubar a liminar, venhamos a juntar esforços para cada vez mais trabalhar o protagonismo da enfermagem, tá? Aqui uma nota que foi do governo do Distrito Federal, que é a primeira estadual, e vale a pena ressaltar, porque o Distrito Federal foi onde teve a liminar, que é a primeira nota onde o secretário de Assistência já coloca aqui, certo? Que o exercício do enfermeiro deverá observar a Lei 7498, 86 e demais regulamentações pertinentes. Então, o próprio Estado, certo? Que teve a liminar no Distrito Federal. Aqui, a nota de esclarecimento, também em relação à plenária do Ministério da Saúde, está também esclarecendo a questão da importância da enfermagem. Obviamente, está entrando com a AGU, são parte do processo, então tem que ter uma certa, um certo respeito à profissão, porque são eles que estão lá discutindo com o juiz, o COFEM também ingressou na LID. Tá? Aqui a nota também do CONAS e CONASENS, né? Trabalhando a importância, né? Foi concedido o COFEM a entrada na LID, que a portaria foi revogada, que as portarias têm suporte legal na Lei 7498 de 86, então vai ser um movimento nacional, né, de realmente a gente caracterizar e entender a importância do conhecimento da nossa lei, tanto pelos profissionais médicos, mas também pelos profissionais enfermeiros, porque a gente quer que os outros conheçam a nossa lei, mas a gente não conhece a nossa lei. Né? A gente precisa também começar a refletir isso. Aqui eu trouxe para vocês só a questão COFEM e CORENS, né, para não ficar esse ranço colocando que o COREN é contra o COFEM. Não é absolutamente nada disso. Né? Obviamente que todo o sistema foi surpreendido com essa decisão. Então aqui eu trago para vocês que entre os CORENs do Estado, Acre, Amazonas não teve manifestação ainda, mas de todos aqui nós tivemos aqui os que seguiram a liminar e os que mudaram de
de opinião e depois retornaram, né? Então alguns não mudaram, continuam na mesma e outros retornaram. Então também se tivermos que trabalhar conjuntamente mudanças de visão, isso é inteligente também. Né? Porque a gente tem que rever posições, a gente tem que estudar, a gente tem que entender o que é melhor aí para o contexto da categoria e o contexto do atendimento à população, acesso à população. Então percebam que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados que emitiram notas que não foram acompanhamento da liminar, mas sim a lei do exercício profissional. E fico muito tranquila em falar que quando tudo isso começou, obviamente temos um grupo de WhatsApp entre presidentes, e o próprio presidente do Conselho Federal colocou que respeitaria aí as decisões regionais, cada um tem uma ótica demográfica, mas óbvio, depois que saiu a nota do Conselho Federal de Medicina, uma última, que trabalha na 7498, mas ainda a enfermagem sem autonomia, gerou mais discussão, aí gera aquela questão de ódio, gera aquela questão que muitas vezes sermos, né, não pensarmos para conduzir. Então fica essa discussão, mas nós temos que parar e pensar conjuntamente qual é a condução que nós temos que fazer, principalmente no estado de São Paulo, com o quantitativo que temos de profissional e com a importância desses profissionais à frente aí do serviço. Então só queria deixar para vocês claro que não existe discussão, briga entre nem o sistema e nem as entidades representativas. Na verdade, são as questões de interpretação de uma matéria que realmente demanda interpretações que muitas vezes elas acabam sendo divergentes porque tem uma ótica jurídica. Né? Então, assim, a gente poderia falar todo o contexto do nosso país como temos hoje. Né? Tivemos aí ontem, né, a Aécio Neves retornando. Então, nós estamos numa crise econômica, social, política, ética, moral, né? E nós temos que aí ver como é que a gente vai conduzir essas questões, certo? De forma, obviamente, uniforme e que seja benéfica aí para todos que são beneficiados, tanto os usuários, mas também os profissionais, ok? Então aqui, gente, trabalhei em equipe. Hoje é dia do médico. Hoje é dia do médico, estamos aqui, certo? Tenho certeza que todos que estão aqui não são todos que são contrários a todos os médicos. Não é verdade? Nós temos na nossa memória, seja o médico que nos tratou, seja o médico que acompanhou as nossas gestações, seja o médico que estava ali. Temos, como tem profissionais médicos, a gente quer correr. E isso também acontece na enfermagem, gente. Tem enfermeira que quer correr, tem outros que a gente quer correr, não é isso? Somos seres humanos, né? Então, o trabalho em equipe é que tem que prevalecer, principalmente no SUS. O aspecto da prática colaborativa que tem que ser, né? Fazer o do outro, é fazer aquilo que você tem competência e faz bem. Você não precisa fazer o papel do outro, nós não precisamos disso. E eles também não. Cada um tem o seu papel regulamentado, porque nós somos profissão. Nós não somos ocupação, tá? Autonomia temos, mas temos também a ótica do livre-arbítrio, né, que é a base da autonomia. Eu tenho o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Então, por que eu não digo não quando dizem para mim, olha, se você não fizer essa transcrição, ou se não passar, não pegar o carimbo do médico e fizer tudo, eu vou te demitir. Não, mas eu sou funcionário, eu sou concursado. Não, mas eu vou para o processo administrativo, eu vou te transferir. Tanto assédio moral que acontece, né? A gente precisa repensar isso. A gente precisa repensar. Autonomia temos, livre-arbítrio temos, né? Como é que a gente vai conduzir isso? Certo? Dicotomia constante. Então, ou fechamos os braços, ou deixamos, né? Ou deixamos a população, ou fechamos os braços. A gente vai ter que, realmente, uma decisão difícil, mas que tem que ser tomada. Né? Tem que ser tomado. É o que eu falei para vocês no começo em relação ao CIV. Né? O CIV é uma proposta de prática avançada que estamos discutindo e estamos avançando, independente de uma portaria que para mim é obsoleta, uma portaria que deveria ser revogada, que é 2048 de 2002, que fala sobre o SAMU, certo? Que fala sobre o SAMU, grau, essas práticas do atendimento pré-hospitalar. Não é porque a portaria está dizendo que não existe o CIV, que não foi introduzida na capital, principalmente em alguns municípios e em outros estados também. Né? Então há um movimento muito grande de modificação disso. Só que a gente tem uma dificuldade legislativa também que a gente não pode esquecer. Né? A gente tem uma dificuldade para a discussão de matérias que envolvem não só a enfermagem no nosso congresso, mas também saúde como um todo. Certo? Então a gente precisa pensar bem nessa questão de participação. Né? Já dizia Platão há muitos anos atrás que o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governados por quem é inferior. Então hoje todos têm mania de falar, eu não sou político, eu não gosto de política, mas gente, a gente tem que participar, porque a política é o dia a dia. Né? Eu faço política com as minhas filhas, elas tentam me convencer do que tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Né? Uma criança de 15 e uma de 12. Então política é o dia a dia. Se a gente ficar, se pessoas de bem tiverem ojeriza da política, tiverem ojeriza de partidos, nós não conseguimos mudar o cenário que nós estamos inseridos. Então a gente precisa participar, senão não adianta a gente depois ficar e apontar o dedo e falar a culpa é do Corém, a culpa é do sindicato, a culpa é da BEM.
Tem pessoas que não conseguem até hoje distinguir o que é o Corém, o que é a BEM, o que é sindicato, né, gente? A gente precisa repensar isso. A gente precisa pensar nisso. Certo? A nossa participação, ok? União de todos, é isso que a gente tem que trabalhar. Certo? Tentar entender, principalmente vocês que estão aí à frente do serviço, esse é o objetivo, ninguém é unânime, não dá, a gente tem que ter extrema humildade para entender essa contextualização, para que juntos consigamos mudar, ok? O Corém de São Paulo, que a gente sempre coloca, somos todos nós. Quem está presidente, é passageiro, certo? Estou saindo com muito orgulho, fiz o que eu pude, infelizmente tiveram coisas que não estavam ao meu alcance, mas saio com a cabeça erguida, como quem me antecedeu aqui, o Mauro saiu com a cabeça erguida, como todos que disputaram o processo eleitoral, aqui Solange, os demais, Jefferson, saem todos com a cabeça erguida, porque tentaram mudar. Faz parte, gente, do processo, faz parte. Agora, não quer dizer que nós não temos que, obviamente, discutir as questões coletivas que envolvem, entendendo que o Corém somos nós. Se nós queremos mudança, nós temos que participar dessa mudança. Nós temos que discutir melhorias, nós temos que ver como é que nós vamos fazer. Né? Não adianta apontar, porque quando aponta o dedo, o Corém de São Paulo está apontando para vocês mesmos, para nós mesmos. Né? Eu também sou profissional como vocês, todos os membros, os fiscais, enfim. Né? Então é isso que a gente precisa repensar, tá, gente? Então, só deixo isso para vocês, vou deixar até essa tela, para a gente, então, agora abrir para as discussões, tentando aí focar nessa questão das substituições de exames. Então, eu chamo para compor aqui a mesa comigo a Solange Caetano, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, para compor aí conosco essa discussão. Solange, eu acho que é melhor subir por aí, né? Fica a voltinha aqui. Certo? Então, agradeço a presença, uma salva de palmas para a Solange. A Ana, chamo para compor aqui, representando a presidente da BEM São Paulo, que não pôde comparecer, está de férias, né? A Conceição. Rosana, coordenadora do GP de Atenção Básica, por gentileza. Professor Mauro Pires, também por gentileza, nosso vice-presidente, que nos pediu gestão passada. Acabou na ética, da bioética, a gente discute um pouquinho, e vou à mesa também, para a gente começar a tentar moderar essa discussão. Bom, pessoal, primeira coisa, eu acho que o doutor André já colocou, nós não somos a favor de liminar nenhuma, nós somos contra a liminar, entendemos que a decisão proferida é uma decisão esdrúxula. Queremos lembrar que, apesar da portaria estar revogada, a época que foi ingressado com a ação, ela era válida, foi durante a tramitação da ação que ela perdeu a sua validade, portanto, no momento do ingresso da ação, ela era válida sim. Então, temos que lembrar isso, tá? Segundo, que a portaria atual, ela tem exatamente o mesmo texto que a portaria revogada, portanto, não mudou absolutamente nada. Até por isso que vocês podem continuar executando, puderam continuar executando todas as suas funções nos mesmos moldes como estava na portaria anterior. Nós temos muito claro, viu, Rosana, que existem a disputa de dois processos, dois modelos de saúde, né? O processo médico-assistencial privatista, e é por isso que quer desmontar o SUS, e o modelo da atenção integral, que é esse que nós, não só enfermeiros, como técnicos, auxiliares de enfermagem, sociedade civil, instituições de saúde como todo, defendemos, porque entendemos que é o modelo ideal para o nosso país, para a nossa sociedade. Quero deixar bem claro aqui que eu estou aqui falando como enfermeira. Eu não estou falando como gestão. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala na questão como gestão. Porque é óbvio que como gestão eu quero ter o menos problema possível dentro da minha unidade. É óbvio que eu quero atingir a sociedade e dar a eles uma assistência da maior qualidade possível, até porque eu estou defendendo o modelo, eu estou ali direcionando e dirigindo aquele modelo. Então é óbvio que a orientação, e muito bom que Campinas esteja lá dando respaldo aos profissionais, e muito bom que Campinas esteja deixando aqueles que não querem fazer, que se entendem, que estão inseguros para fazer,
livres para decidir por aquilo que acham que é melhor. Tomara a Deus que todos os municípios no Brasil fossem assim. Mas a nossa realidade não é essa. A realidade que a gente vive no nosso país não é uma realidade em que a grande maioria dos secretários ou que as gestões protejam os nossos trabalhadores. Se assim fosse, nós não estaríamos trabalhando com um número exorbitante de consultas na atenção básica. Sendo que, por exemplo, tem alguns municípios que os enfermeiros chegam a atender cerca de 80 munícipes por dia em consulta de enfermagem. E a demanda cada vez mais vai aumentando. Então, nós temos que pensar que nós queremos sim ser valorizados. E acho que o fato de não realizar o pedido de exame nesse momento, não solicitar o exame, não realizar aqueles exames que têm um único tipo de requisição, que serve tanto para pedir quanto para colher, nos demonstra para a sociedade a importância que nós, enfermeiros, temos na atenção básica. Porque nós estamos falando, nós queremos fazer, mas não estão deixando a gente fazer. É o momento da gente conclamar a sociedade e dizer, vamos junto com a gente, vamos reivindicar e dizer para o Conselho Federal de Medicina que eles não são deuses, porque quando a sociedade pede, ela não pede mais enfermeiros, ela não pede mais enfermagem, ela pede mais médicos, porque ela não conseguiu ainda descobrir a importância do enfermeiro. E esse é o momento da gente ir para a rua, junto com a sociedade, para dizer, o enfermeiro é capaz, ele tem competência, ele tem pós. Advogada também. A lei está descrita que tem que ter o protocolo autorizado pela instituição. Ali, protocolos de saúde pública autorizados pela instituição. Portanto, se Osasco entende o gestor que não, ele não está autorizando o protocolo. Portanto, obviamente, ele está ali, ele assumiu essa questão. Então, isso que a gente precisa fazer, envolver os gestores nessa situação. Então, a gente, opa, vira direita, vira esquerda. O envolvimento dos gestores nessa questão. Então, se Osasco colocou assim o posicionamento do gestor municipal, então ele vai assumir isso perante a sociedade e perante tudo. Ponto. Certo? O município de São Paulo se percebeu o quê? 3 colegas aqui de São Paulo se colocaram e com posições divergentes, com colocações, posicionamento, a gente sabe na cidade de São Paulo, mas foi colocado e trazido aqui também a elaboração de uma nota, que eu acho que tem que sair urgentemente, para ter o quê? A questão de São Paulo, corroborando aí com todos e, portanto, assumindo o risco junto e discutindo junto. Como nós temos de Bertioga, que está assumindo o risco junto, como nós temos Presidente Prudente parcial, como nós temos São Bernardo, que no momento assumiu e depois mudou de posicionamento, também é possível. Então, é o envolvimento dos gestores que a gente tem que fazer. Então, Osasco foi o entendimento do gestor, não fazer, ponto. Então, não tem um protocolo autorizado pela instituição. São Paulo, existem protocolos, certo? Autorizados, mas é necessário a manifestação do gestor, uma vez que São Paulo existe uma enormidade, por cima tem a questão das OS, toda uma discussão, e foi percebido aqui que as próprias gestoras que estão, ou os profissionais que estão atuando em São Paulo, estão realmente em dificuldade de entendimento. Então é isso que a gente tem que fazer. Então, município de São Paulo, vamos sentar, vamos colocar, vamos discutir e vamos dar uma garantia para esses profissionais, defendendo conjuntamente. Então é esse o foco que eu quero colocar para vocês. O protocolo tem que ser autorizado pelo gestor. E muitos aqui falam para mim, nossa, não tinha protocolo, a gente foi correndo fazer. Entendeu? Então, aqui é aquilo que eu coloquei no início. A questão do Código Penal, que eu tenho colocado aqui, tanto o André quanto a doutora Jamila, então, o posicionamento do FME, o posicionamento do Estado de São Paulo, nós temos a questão, foi colocada a lei de contravenções penais, como o Código Penal também. O artigo 282 do Código Penal coloca exercício ilegal só da medicina, da farmácia e da odonto. É uma discussão que se tem no Congresso, um decreto de 1940. Então nós temos tanto a contravenção penal como a lei de exercício profissional. E que daí nós vamos fazer a interpretação, obviamente pode entrar, pode ingressar, como nós já falamos anteriormente. Agora, tem defesa? Óbvio que tem defesa para tudo. E no direito tudo depende. Não adianta a gente, a OSH aqui, gente, é sermos pragmáticos no momento que é hoje, o que está acontecendo hoje. Os municípios que não possuem protocolos e que o gestor não está junto, obviamente, qual é a força que eu tenho? Osasco se definiu, São Paulo precisa se definir, Campinas se definiu, Guarulhos precisa se definir.
entendeu? E tem que respeitar a autonomia do profissional. Aquele profissional que não se sente seguro, não tem como obrigá-lo a fazer. E aí sim, esse profissional que com autonomia se posicione e coloca, não me sinto seguro. Se o gestor, o profissional enfermeiro apertar e falar, você é obrigado a fazer, aí nós do Corém vamos lá, porque nós vamos trabalhar a ótica de não respeito à autonomia do profissional pelo próprio profissional de enfermagem. E aí o sindicato da mesma forma. Então é essa a questão que você tem que entender. Estamos todos juntos, ninguém concorda com a liminar. Por mais que posicionamentos divergentes em relação à análise da lei, porque é o direito, gente. Esse é o direito. Como o doutor André, que conheço já há muito tempo, um profissional que sempre discute muito, está participando, como a Jamile, que tem a formação criminalista, participa de vários grupos de direito penal, como eu, que participo de grupos de discussão na Universidade de São Paulo, e levei esse caso para discussão lá. Então, quer dizer, ninguém está aqui, né, na questão do achismo. Estamos cada um com um posicionamento firme e, obviamente, todos juntos no contexto de defesa. O profissional que estiver na linha hoje, né, pela divergência, inclusive aqui, né, de Corém, São Paulo, de Sindicato de Enfermeiros, que estamos em São Paulo, estamos discutindo essa realidade, hoje, aquele profissional que opta por um entendimento, nós estaremos respaldando esse profissional. Porque, obviamente, o profissional que assumir fazer, seguindo, o sindicato vai respeitar a autonomia dele e vai fazer a defesa dele. E a mesma coisa, o profissional que seguir a linha de não, eu não me sinto seguro e não vou segurar, o Corém São Paulo vai respeitar a autonomia dele, gente. É isso que a gente tem que construir. Mas a gente tem que deixar os profissionais que estão na frente com mais tranquilidade. Por isso, o envolvimento da gestão é imprescindível. Né? Então, aqui, Osasco é o entendimento de só que pode mudar amanhã, mas é o entendimento dele hoje. Então, siga até para você ter o seu resposta. Ok? São Paulo é o movimento agora de trabalhar São Paulo até para a gente conseguir consolidar. Campinas, houve a consolidação. E o COSEMS, que é dirigido pelo secretário de Campinas, também teve esse posicionamento. E foi um trabalho que, como a Solange tem conversado, na segunda-feira eu conversei com o presidente do COSEMS, presidente do PEMESP, com todas as linhas, porque é um trabalho, gente, de todos. Né? Estamos aí mobilizando e discutindo essas questões em todos os meios que são possíveis. Né? Então, acho que é isso que eu queria responder objetivamente para vocês. Ficou respondida essa questão? Ótimo. Em relação à manifestação, é algo que nós não podemos perder de vista, esse é o meu entendimento. Então, eu gostaria já de passar para vocês essa proposta que já foi colocada inicialmente pelo sindicato. Né? A princípio, a gente já conversou, a Solange colocou às 16h30, eu coloquei para ela a questão das 10 horas, até porque ontem, quando nós tivemos ciência e entramos em contato, né, eu solicitei para ver se poderíamos pensar em trabalhar uma ótica estadual, de que o Corém São Paulo já divulgaria no seu site para todo o estado uma questão de uma paralisação estadual. E já comunicando aos gestores, olha, com todo respeito, é uma luta pela enfermagem, mas uma luta pelo SUS. Então estamos todos juntos, os gestores realmente quiserem participar, e ainda a possibilidade desses gestores darem a possibilidade de dispensar e liberar. Então, a Secretaria de São Paulo já colocou essa possibilidade daquele profissional que quiser participar, certo? Então, no período de trabalho, no caso às 10 horas, se quiser participar, de não ter nenhuma sanção em relação, e aí o Corém São Paulo, a gente se compromete a tentar, de certa forma, emitir, né, algum comprovante, caso seja necessário para alguém. A gente vai trabalhar no que for possível para que a gente consiga fazer um movimento em massa. E que a gente pudesse convidar, já que temos aqui algumas universidades. Claro, tudo. Então essa seria uma proposta que eu acho que a gente até poderia, né, tirar da mesa, porque daí a gente já sai pelo menos com algo concreto daqui, e já a comunicação, já trabalha isso, então o movimento das entidades de São Paulo, não obstante ainda termos divergência, mas o movimento é maior. Se vocês concordam com essa deliberação, e todos que estamos aqui juntos, aqui esse corpo orgânico, a proposta que a gente, né, tem uma questão de divergência de horários, talvez valha a pena a gente conversar, né, até porque precisa da liberação, tudo isso. Como ontem foi passada a questão das 10 horas, foi esse o horário que nós passamos, principalmente para a Secretaria de São Paulo Maior, no contexto de que está na cidade de São Paulo, certo? Aí foi colocada essa possibilidade, até mesmo porque muitas vezes às 16h30, às 17h, eu não sei se talvez não disperse os profissionais, porque também tem horário de trabalho e tem outras possibilidades. Então, se esse profissional já tem a possibilidade de ser dispensado do trabalho e participar, né, já faz parte do horário de trabalho. É algo que às vezes se tem a preocupação, porque fala, a pessoa não vai, que não libera. Então, a gente com essa possibilidade de liberação, pelo menos no município de São Paulo, a gente já tem um caminho para se conduzir, né, se concretizar. Lembrando que domingo teve uma manifestação, Jefferson está aqui, até que participou. Jefferson,
Jefferson, ele teve uma manifestação no domingo, acho que alguns acompanharam, né? Foi um movimento aí já inicial, então assim, todos juntos nesse contexto da manifestação na segunda-feira, então é um início nessa questão. E eu acho que a gente já podia tirar daqui, porque a gente já poderia, de forma concreta, dar os encaminhamentos, tá? Só uma questão de ordem. Só queria dizer que na prefeitura, o que eu disse é que a gente tem direito à folga abonada. Os que são funcionários da administração direta têm direito à folga abonada. Os outros funcionários podem negociar, os outros trabalhadores podem negociar folga, banco, o que for. Eu sugiro que seja no fim do dia, que seja de tarde. Eu acho que é mais... A possibilidade da gente ter uma adesão é maior, eu acho. Foi essa, eu acho que as pessoas... só endossando a fala dela. Então, gente, só pra gente... A gente fez uma pausa nas discussões gerais. Vamos falar dessa movimentação, porque daí a gente já sai pelo menos com o encaminhamento que tem pessoas indo embora. E a gente já sai com esse encaminhamento uníssono aí de todos, tá? Só para reforçar a sua fala, uma das coisas que nós debatemos com os profissionais que estavam presentes na Assembleia na segunda-feira foi exatamente o horário, por conta da questão de não deixar a unidade, nem todo mundo tem folga para abonar, tem a dificuldade de que às vezes São Paulo libera, mas o entorno não libera. Então, naquele momento, nós decidimos pela concentração às 16h30 no vão do MASP, 18 horas a gente começaria o nosso ato. A Fabíola propôs às 10 porque tinha vislumbrado essa questão de poder liberar os profissionais. E nós já encaminhamos uma série de documentos, já estamos com a autorização da CET, já estamos com a autorização da Secretaria. Agora nós precisamos ver se por acaso aqui ficar deliberado que vai alterar o horário para 10 horas, nós vamos ter que mudar toda a documentação. Tá? A Helene está falando, não. Depois você fala, mas a princípio ficou esse horário por conta, inclusive, da gente chamar a sociedade civil, e o pessoal do Conselho Municipal de Saúde tinha dito que seria o melhor horário para eles estarem junto com os profissionais na rua para fazer a mobilização. A ideia é chamar todas as universidades, não só as que estão aqui, mas todas as universidades. Inclusive, eu já estou fazendo contato com o pessoal da executiva, dos estudantes, porque eu conheço eles da Nacional. Já estou fazendo contato para a executiva também articular os estudantes para estarem vindo junto, ok? Amanhã nós vamos ter uma reunião dos profissionais, dos presidentes da Sociedade de Especialistas do Brasil, de enfermeiros especialistas. Vou estar divulgando esse ato lá, todos vão apoiar. E a ABEM estará presente nessa manifestação e também se compromete a convidar todas as escolas, tanto de nível técnico como de nível superior, para estar participando desse movimento. Então, gente, sugiro aqui, Solange, se é possível, a gente trabalhar as notas conjuntamente, Corém, Sindicato e ABEM, trabalha já as comunicações, no sentido de uniformizar isso para colocar a força da enfermagem do Estado de São Paulo. Acho que esse é o momento da gente caminhar. A ótica do horário, obviamente, foi uma sugestão, mas diante de todas essas problemáticas e questões, obviamente, a gente tem que andar conjuntamente. E aí o Corém São Paulo, então, já faz a emissão, já trabalha na emissão geral, estadual, já encaminha para todos os secretários também, os três logos, tá? Os 3 logos fortalecendo essa luta. O que a gente deixa claro é um trabalho, gente, suprapartidário. Esse a gente tem que deixar claro, certo? Independente de linhas, né? Porque posicionamento que todos nós somos politizados e temos aí, obviamente, participações políticas. Então, um movimento suprapartidário. O nosso partido é a enfermagem. O nosso partido é o SUS e o nosso partido é a população. Então, a nota do Ceará é uma nota que está super clara. É uma nota de fácil entendimento. Eu sugiro que a proposta que vocês pudessem dar uma olhada. tá, e nós vamos... tudo isso aqui são notas, certo? Que daí a gente já não é tanto sindicato, nossa gente vai, sobe e tal.
Então amanhã nós temos a questão da reunião plenária para a gente trabalhar, mas hoje estamos mantendo a mesma ótica que a nossa defesa em relação aí às prerrogativas e à lei do exercício. Então nós vamos discutir, vamos trabalhar, rogamos pela queda dessa liminar, pelo amor de Deus, certo? E independente da queda da liminar, a manifestação na segunda-feira é um ato em defesa do SUS, da enfermagem e desenvolvimento da sociedade, para a gente ficar bem claro. Senão começa aquele diz que me diz, aí montam lá uma outra manifestação, né? Aí tem manifestação na esquina, manifestação na Consolação e aí dispersa. Então a gente já sai com o compromisso dessa ótica de todos juntos aí trabalharmos nessa situação. Ok. Não, amanhã nós temos a reunião plenária. Tá? Então, assim, o posicionamento é o que nós temos já do Corém São Paulo em relação à lei do institucional e à defesa dos protocolos municipais e envolvimento dos municípios. Tá? Então, os municípios que alguns já têm, então, o segmento, aqueles que não possuem, mas que têm os protocolos estabelecidos, é o que o enfermeiro tem que ver. Alguém conversou comigo, não sei quem é que falou comigo no começo, estou vendo aqui, essa questão até de reformulação de protocolo, porque viu ali que, poxa vida, né, nós fazemos, Mogi das Cruzes, né, nós fazemos, mas veio o protocolo, então isso também foi um alerta para todos nós. Nós temos que fazer o que tem protocolo que tem respaldo, porque muita gente estava trabalhando sem respaldo. Então esse é o ponto principal que o Corém São Paulo permanece nesse posicionamento, porque é uma decisão coletiva e não sou eu aqui que vou mudar uma decisão coletiva, ok? Só um encaminhamento. Como eu estou representando uma organização social aqui do município, eu quero saber se, independente da tua nota, eu posso conduzir uma reunião de LT orientando o seminário do que tiramos aqui de proposta. Claro, claro. Na verdade, nós vamos estar... Esse movimento, a gente se manifestou, discutiu, tem os posicionamentos divergentes. Vamos lá, a Angélica sugeriu essa questão de sentar com São Paulo, estamos à disposição para a discussão conjunta o mais rápido possível, né, porque realmente precisa ter a segurança jurídica para os profissionais do município aqui. Alguns municípios já estão conduzindo, então o que a gente está tirando já imediatamente aqui é a manifestação. A participação de todos, ok? Eu vou abrir agora, gente, mais uma rodada, vocês aguentam? Porque já deu o teto que a gente estabeleceu. O tema modular, porque ele foi tirado do internacional para todas as entidades, para ver se tem acordo com as entidades profissionais para poder... Tá bom. A gente só vai colocar a questão do tema que já tem sido trabalhado para ver se a gente acompanha ou não. Pessoal, o tema do ato tirado em nível nacional foi ato em defesa do SUS e contra o aprisionamento das funções dos enfermeiros. Esse é o tema que está sendo proposto em nível nacional, que todos os estados estão trabalhando em conjunto, sindicatos, conselhos e a ABEM. É um ato que fala da questão da liminar, não especificamente, mas fala das nossas funções que nós queremos trabalhar e fala da questão da defesa do SUS, que nós defendemos desde sempre. Se houver acordo, vai ser esse o tema que nós vamos levar no nosso ato aqui, tá? Porém, São Paulo não vê nenhum problema, até mesmo porque é esse o caminho mesmo, né? A luta corporativa continua, mas nós temos que trabalhar a nossa corporação, né? Nós temos que unir a nossa corporação no primeiro momento. Então, já sugiro a Yasmin, que é da comunicação, já está aqui, se puder trabalhar já encaminhamento do material que vocês fizeram, para a gente já trabalhar os logos, né? A BEM, já temos lá o logo da BEM, do sindicato, lá no banco de imagem do Corém já tem. Então, a gente já coloca e hoje já começa a lançar esse movimento, patrocina esses posts, vamos fazer com que aí os municípios se mobilizem e já colocando até o movimento de paralisação, inclusive na segunda-feira. Como se fosse uma paralisação estadual na segunda-feira, para fortalecer também os municípios que não poderão vir, certo, deste movimento, se sentirem aí representados, aqueles que não puderem comparecer. Então, assim, tem pessoas saindo, a gente já deu encaminhamento dessa movimentação, já demos algumas diretrizes dessa questão dos protocolos, que é o que estavam mais ansiosos. Nós vamos continuar. Como a gente tinha o teto do meio-dia, eu gosto do combinado, mas por conta de todos poderem participar, nós continuaremos aqui para aqueles que quiserem aí tirar dúvidas dos seus municípios, tá ok? Então a gente dá continuidade aí, não respeitaria o teto nesse momento, tá bom? Ok, concordam? Certo? Respeitando os demais. Então vamos lá, mais uma rodada. Deixa eu passar. Bom dia, meu nome é Glauber, sou de uma organização social também, enfermeiro. Uma sugestão para a paralisação: a maioria das unidades de São Paulo são gerenciadas também por OSs.
Então é importante que este documento seja encaminhado para a UES, para solicitar a